Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Roberta Rocco. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever. Hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo. É um tema que vocês pediram aqui, então vamos lá, vamos começar. Gente, alcoolismo é uma coisa que a gente tem que levar, assim, muito a sério, assim como qualquer outro tipo de vício, porque não deixa de ser um vício tão quão importante como qualquer outro tipo de droga. Quando nós falamos sobre vícios, nós precisamos lembrar que é um gatilho, um acionador mental inconsciente em que a pessoa ativa esse mecanismo sem que ela perceba, e sem que ela queira. É o mesmo gatilho, por exemplo, de uma compulsão alimentar, ou mesmo de uma compulsão por açúcar, vícios em doces, vícios em comida, tudo isso também faz parte do mesmo acionador. O grande ponto que nós temos que observar é o que está por trás do alcoolismo, o que está por trás desse vício. E durante ao longo dessa minha carreira e nas pesquisas, nós temos observado que o padrão do paciente que passa por esse tipo de situação é um sentimento muito forte de desproteção e falta de apoio. Então, os casos mais comuns em que a pessoa entra no alcoolismo é o sentimento, uma válvula, é quando ela se sente sozinha, é quando ela se sente abandonada, desprotegida. Por isso que é muito comum a gente falar, e até tem o mito de que a pessoa que ela bebe, muitas vezes ela fica ali, né, sozinha, solitária, vai no bar, volta, mas não necessariamente a gente precisa desse estereótipo de que a pessoa que é alcoólatra é aquela pessoa que vai no bar todo dia. Não, não necessariamente. O alcoolismo, ele muitas vezes é oculto na sociedade, dentro das famílias, como algo natural. Então, quando você percebe, né, muitas vezes o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu avô já foram alcoólatras na sua família, e isso pode ser passado de geração para geração. Um dos pontos importantes dentro desse sintoma que gera o alcoolismo acaba tendo um dos fatores principais a hereditariedade. Precisamos sim levar em consideração, apesar de ser 5%, quando algo não é resolvido na nossa família, isso acaba passando de pai para filho, de mãe para filho. E um dos pontos que acontece no alcoolismo é quando os conflitos familiares são ocultos, quando algo que eu vivenciei sozinho não pode ser relatado. Então, muitas vezes, um pai de família foi desempregado, passou por um estresse e ele não pode contar com o apoio da família, ou ele se sente desprotegido ou sem apoio. Ou mesmo uma situação de uma adolescente em que ela está naquela fase em que ela precisa ser aceita com os amigos na sociedade, e muitas vezes ela começa a fazer o que os amigos desejam, a entrar no mesmo grupo para pertencer a um clã, pertencer a um grupo. Então, existem vários porquês, mas o principal, o escudo principal do alcoolismo é o sentimento de desproteção, solidão e desvalorização. Então, se você, por exemplo, percebe que você tem esse vício, ou mesmo um paciente seu, ou mesmo um familiar seu, começa a observar e começa a dialogar com essa pessoa e ver mais profundamente o que essa pessoa lá no fundo deseja. Porque o álcool, ele faz o que no nosso cérebro? Ele amortece as nossas emoções, ele gera uma sensação por um pico, por um determinado momento de endorfina, na qual eu tenho um estado de prazer momentâneo. E aí, o que a pessoa, o que acaba acontecendo? Ela começa a perceber que o álcool acaba sendo um gatilho de fuga, né? A gente vai para a luta, paralisamos ou vamos para a fuga. E o álcool acaba sendo uma fuga das nossas emoções, uma fuga de sentimentos que eu não consegui resolver sozinho lá atrás. Então, se você tem uma pessoa que está passando por isso, se você conhece alguém que está passando por essa situação, o principal nesse momento é se conhecer. O que está acontecendo dentro das emoções? O que, que tem lá atrás que eu não estou conseguindo resolver, que eu não consigo falar, que eu não consigo dialogar, ou que eu escondi e eu não posso me abrir? Você vai começar a buscar lá atrás
situações e informações que foram ocultas, em que a pessoa ou você se sentiu sozinho, abandonado, desamparado. Eu espero que esse vídeo traga essa consciência, porque o álcool e o alcoolismo, ele é muito à solta na sociedade e não precisamos entrar em julgamento e não devemos entrar em julgamento quando é esse assunto. Ao mesmo tempo, não devemos achar que uma pessoa que tem esse período de alcoolismo, que tem essa situação, essa tendência, é uma coisa natural em que não nos devemos nos preocupar. Pelo contrário, para a gente conseguir trazer um entendimento maior, o principal é o diálogo e a comunicação. Quando você for falar com alguém, não aborde com julgamento, não fale que é errado, não fale que isso não é certo, que ela tem algum problema. Isso não é a melhor via para você chegar num diálogo com essa pessoa, mas pelo contrário, tenta trazer a amorosidade, o diálogo sem a negatividade e sem mostrar para ela e apontar que o que ela está fazendo não é certo. A pessoa que está nesse processo, ela já se sente culpada por si só, ela já tem uma baixa autoestima, ela já está se punindo. Então, não é uma outra pessoa fazendo isso, apontando o dedo que vai ajudar, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais vídeos falando o que tem por trás de sintomas, patologias, emoções, conflitos, como conseguir algo na sua vida, coloca aqui embaixo que eu vou abordar sobre saúde integral. Esse ano, inclusive, a gente está com um projeto incrível aqui no YouTube e aguarde que mais vídeos a gente vai trazer aqui para vocês. Um grande abraço e não deixa de dar o joinha aqui e me seguir aqui no nosso canal. Um beijão para você.